Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coordenadas polares. É algo bem similar ao que nós falamos nos vídeos anteriores sobre parametrização de curvas. A ideia da coordenada polar, assim como a gente fez com a parametrização agora há pouco, é escrever as coordenadas de um ponto de uma forma um pouco diferente. É olhar para o ponto, nesse caso P, de coordenadas cartesianas x, y, e inventar um novo jeito de eu me referir a esse ponto, porque em outras situações isso pode ser vantajoso para a gente, especialmente aqui no cálculo. Na aula de hoje, então, nós veremos como me referir a um ponto pelas suas coordenadas polares. A ideia é a seguinte: todo ponto P, quando eu quero enxergar quem são as suas coordenadas polares, ao invés de enxergar esse ponto como de fato um ponto, eu vou enxergar esse ponto como um vetor, um pouquinho torto, como um vetor, que vai dar origem até esse ponto aqui, que nós chamamos de polo, daí vem o nome de coordenadas polares, e observar duas características importantes que o ponto tem e que o definem muito bem, que é o módulo desse vetor, ou seja, a distância da origem até o seu polo, que nós chamaremos de r minúsculo, e o ângulo θ, formado com o eixo x positivo, o mesmo ângulo que a gente está acostumado a trabalhar ali na trigonometria. Então eu posso me referir a esse ponto em coordenadas cartesianas como sendo x, y, onde o x é a coordenada que eu tenho aqui e o y é a coordenada que eu tenho aqui, ou eu posso me referir a esse ponto em coordenadas polares pela expressão r θ. Então, quando eu tenho informação que um ponto está escrito em coordenada polar, o que vai ser fornecido para mim não são as coordenadas dos eixos ordenados, e sim o r, que é a distância da origem até o polo, até o lugar onde esse ponto está, e o θ, que é o ângulo formado com o eixo x positivo, certo? Na maioria das vezes, pelo menos. Então, quando a gente olha para essa maneira de escrever um ponto em coordenadas polares, uma tarefa que vai ser muito comum para a gente vai ser pegar um ponto em coordenada polar e ter que transformar para cartesiana, ou pegar um ponto em coordenadas cartesianas e transformar para polares. E a maneira de fazer isso é usando a trigonometria com o auxílio desse triângulo retângulo que a gente tem aqui. Observem que nesse triângulo retângulo nós podemos calcular o cosseno de θ pela expressão cateto adjacente sobre hipotenusa. Vejam que o cateto adjacente é dado por x, ou seja, x sobre r. O que nós temos aqui? Que x é igual a r cosseno θ. A mesma coisa acontece se você calcular o seno. Calcula nesse triângulo retângulo o seno de θ. Cateto oposto por hipotenusa seria y sobre r. E isolando y, nós temos que y é r vezes seno de θ. Está aqui, ó. Essa é uma das maneiras de trabalhar com essas conversões. Se você tem a coordenada polar e quer voltar para a coordenada cartesiana, se você tem a coordenada polar, isso significa que você tem o r e significa que você tem o θ. Se você tem o r e tem o θ, você descobre facilmente aqui quem é o x e descobre facilmente aqui quem é o y. Então esse é o caminho que nós usamos para converter de coordenada polar para a coordenada cartesiana. E como que eu faço para converter de coordenada cartesiana para a coordenada polar? A gente continua olhando para esse triângulo e mexendo com fórmulas básicas do ensino médio e já conhecidas. A primeira delas, que ajuda bastante a gente, Pitágoras, num triângulo similar a esse. Por mais que o triângulo não esteja aqui na parte positiva, nas outras partes ele funciona também, porque o triângulo também é formado. Eu estou trabalhando com esses caras ao quadrado, é como se eu mexesse com ele em módulo na próxima. Então pode fazer Pitágoras, que mesmo em outros quadrantes funciona sem problema nenhum. Então o que nós temos? Que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, teorema de Pitágoras nesse triângulo. E depois você pode mexer também como você tem o x e o y, você pode usar então outra propriedade trigonométrica, que é a tangente. Quem seria a tangente desse ângulo θ aqui? Seria cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, y sobre x. Então, com o auxílio dessas duas expressões, com esse sisteminha, r ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, você acha o r, já que você tem o x e o y. E y sobre x você acha candidatos para tangente de θ, e com base no sinal do x e y que você tem, você crava quem é o quadrante. Só toma cuidado com isso, tá? Toda vez que a tangente for positiva, por exemplo, quer dizer que seu ângulo θ pode estar ou no primeiro ou no terceiro quadrantes.
como é que você vai decidir se está no primeiro ou se está no terceiro? Ora, você sabe que no primeiro quadrante você tem um ponto com as duas coordenadas positivas. E no terceiro quadrante você tem um ponto com as duas coordenadas negativas. Por isso que a tangente sempre dá positiva nesses dois casos. Porque positivo dividido por positivo dá positivo. E negativo dividido por negativo também dá positivo. Então notem que quando eu achar uma tangente positiva, eu não sei a princípio em qual quadrante está. Mas aí na hora que eu olho para o sinal do x e do y, se forem os dois positivos é primeiro quadrante, se forem os dois negativos é terceiro quadrante. Por hoje é isso, pessoal. Obrigado, tchau e até a próxima.